acordei, portanto, no domingo de manhã, sem aquela preocupação costumeira de partir imediatamente. E, embora isso acontecesse no mais profundo dos abismos, não deixava de ser agradável. Além disso, já nos habituáramos àquela vida de trogloditas. Já não pensava mais no sol, nas estrelas, na lua, nas árvores, nas casas, nas cidades, enfim, em todas aquelas superficialidades terrestres transformadas em necessidade pelo ser sublunar. Em nossa qualidade de fósseis, desdenhávamos aquelas maravilhas inúteis. A gruta formava uma vasta sala. Sobre seu solo granítico corria suavemente o riacho Fiel. A tal distância de sua nascente, sua água tinha a temperatura ambiente e não era mais difícil de beber. Depois do almoço, o professor quis dedicar algumas horas para colocar em ordem suas anotações diárias. Primeiro, vou fazer alguns cálculos para levantar exatamente nossa posição. Na volta, quero poder traçar um mapa de nossa viagem, uma espécie de secção vertical do globo que mostrará o perfil de nossa expedição. Será muito curioso, meu tio, mas suas observações serão precisas o suficiente? Sim, anotei com cuidado os ângulos e as inclinações. Estou certo de que não me enganei. Antes de mais nada, vejamos onde estamos. Pegue a bússola e observe a direção que ela indica. Olhei o instrumento e, após um exame cuidadoso, respondi: leste, quarto, sul, leste. Bem, murmurou o professor, anotando a observação e fazendo alguns cálculos rápidos. concluo que, desde nossa partida, percorremos 85 léguas. Estamos viajando sob o Atlântico? Exatamente. E talvez nesse momento esteja caindo uma tempestade e as ondas e o furacão estejam sacudindo o navio sobre nossas cabeças? É possível. E as baleias estejam tocando com suas caudas as muralhas de nossa prisão? Fique tranquilo, Axel. Não conseguirão abalá-la. Mas voltemos a nossos cálculos. Estamos a sudeste a 85 léguas da base do Sneffels e, de acordo com as minhas anotações anteriores, avalio nossa profundidade em 16 léguas. 16 léguas? Com certeza. Mas é o limite extremo delimitado pela ciência à espessura da crosta terrestre. Não nego. E aqui, de acordo com a lei do aumento da temperatura, deveria estar um calor de 1500 graus. Deveria, meu rapaz. E todo esse granito não se manteria em estado sólido e estaria em plena fusão. Como você vê, não é bem assim. E, como de hábito, os fatos desmentem as teorias. Sou obrigado a concordar, mas isso me surpreende. O termômetro está marcando.
27 graus e 6 décimos. Os cientistas se enganaram em 1474 graus e 4 décimos. O aumento proporcional da temperatura é, portanto, um erro. Humphrey Davy não estava enganado. Nem eu errei em ouvi-lo. O que você diz disso? Nada. Na verdade, eu tinha muito a dizer. Não admitia a teoria de Davy, continuava apostando no calor central, embora absolutamente não sentisse seus efeitos. Na verdade, preferia admitir que aquela chaminé de um vulcão extinto, recoberta pelas lavas de uma camada refratária, não permitia que a temperatura se propagasse pelas suas paredes. Mas, sem tentar encontrar novos argumentos, limitava-me a aceitar a situação tal como era. Meu tio, considero todos os seus cálculos exatos, mas permita-me chegar a partir deles a consequências rigorosas. À vontade, meu rapaz. No ponto em que estamos, sob a latitude da Islândia, o raio terrestre é de mais ou menos 1583 léguas? 1583 léguas e 1/3. Arredondemos isso para 1.600 léguas. De uma viagem de 1.600 léguas, já percorremos 12? Exatamente. Isso equivale a 85 léguas de diagonal. Isso mesmo. Em cerca de 20 dias. Em 20 dias. Ora, 16 léguas correspondem a 1/100º do raio terrestre. Sendo assim, levaremos 2.000 dias, ou quase 5 anos e meio descendo. O professor não respondeu. Sem contar que, se uma vertical de 16 léguas termina por uma horizontal de 80, isso dá 8.000 milhas na direção sudeste. E muito tempo antes de alcançar o centro, já teremos saído por um ponto da circunferência. Ao diabo com seus cálculos! Replicou meu tio com um gesto de raiva. Ao diabo com suas hipóteses! Em que se baseiam? Quem lhe garante que esse corredor não dará diretamente em nosso objetivo? Aliás, tenho um precedente a meu favor. Outro já fez o que estou fazendo. Outro já foi bem sucedido. E eu também terei êxito. Espero que sim. Mas, enfim, posso permitir-me... Você pode permitir-se calar, Axel, já que está dizendo coisas tão irracionais. Observei que o terrível professor ameaçava reaparecer na pele do tio e resolvi evitar tal desenlace. Agora, consulte o manômetro. O que indica? Uma pressão considerável. Bem, você percebe que descendo suavemente, acostumando-nos pouco a pouco com a densidade da atmosfera, quase não a sentimos. Quase nada, só um pouco de dor de ouvido. Isso não é nada.
E esse mal-estar desaparecerá se colocar o ar exterior rapidamente em contato com o ar encerrado em seus pulmões. Com certeza, respondi, resolvido a não mais contrariar meu tio. Dá até prazer sentir-se mergulhado numa atmosfera mais densa. O senhor observou com que intensidade o som se propaga? Sem dúvida, um surdo acabaria ouvindo as 1000 maravilhas. Mas essa densidade aumentará com toda a certeza. Sim, de acordo com uma lei muito pouco determinada. É verdade que a intensidade da gravidade diminuirá à medida que descermos. Você bem sabe que ela é sentida com maior nitidez na própria superfície da Terra e que no centro do globo os objetos deixam de pesar. É verdade que a intensidade da gravidade diminuirá à medida que descermos. Você bem sabe que ela é sentida com maior nitidez na própria superfície da Terra e que no centro do globo os objetos deixam de pesar. Sei, mas diga-me, o ar não acabará por adquirir a densidade da água? Claro, sob uma pressão de 710 atmosferas. E mais embaixo? Mais embaixo, a densidade aumentará mais ainda. Então, como desceremos? Colocaremos pedregulhos nos bolsos. Que incrível, meu tio! O senhor tem resposta para tudo. Não ousei ir além do campo das hipóteses, pois teria chegado a qualquer outra impossibilidade que faria o professor ter uma síncope. No entanto, era evidente que o ar, sob uma pressão que poderia alcançar milhares de atmosferas, acabaria por chegar ao estado sólido e então, mesmo admitindo-se que nossos corpos resistissem, seria preciso parar a despeito de todos os raciocínios do mundo. Mas não insisti nesse argumento. A resposta de meu tio seria, mais uma vez, seu eterno Saknussemm, precedente sem qualquer valor, pois mesmo que considerássemos a viagem do cientista islandês como comprovada, a resposta seria bem simples. No século XVI, nem o manômetro, nem o termômetro haviam sido inventados. Então, como Saknussemm poderia afirmar ter chegado ao centro do globo? Guardei, porém, essa objeção para mim mesmo e aguardei os acontecimentos. Passamos o resto do dia em cálculos e conversas. Concordei todo o tempo com o professor Lidenbrock, invejando a indiferença completa de Hans, que, sem procurar tantas causas e efeitos, deixava-se conduzir cegamente pelo destino. Devo confessar que as coisas estavam indo bem até então e que não tinha por que reclamar. Se a média das dificuldades não aumentasse, não deixaríamos de alcançar nosso objetivo. E então, que glória! Cheguei a ter esses pensamentos à la Lidenbrock. Sério? Seria devido ao meio estranho em que vivia? Talvez. Durante alguns dias, fomos levados para o fundo do maciço interno por inclinações mais rápidas, algumas de surpreendente verticalidade.
Em certos dias, avançávamos de 1,5 léguas a 2 para o centro. Descidas perigosas para as quais a habilidade de Hans e seu maravilhoso sangue frio nos foram muito úteis. O impassível islandês sacrificava-se com uma incompreensível desenvoltura e, graças a ele, superamos mais de um obstáculo que só eu e meu tio não teríamos conseguido ultrapassar. Por exemplo, seu mutismo aumentava cada dia que passava. Acho até que nos impregnava. Os objetos externos exercem uma ação real sobre o cérebro. Os que estão presos entre 4 paredes acabam por perder a faculdade de associar as ideias e as palavras. Quantos prisioneiros se tornaram imbecis e até loucos por não exercitar o raciocínio? Nas 2 semanas seguintes à nossa última conversa, não aconteceu qualquer incidente digno de nota. Só tenho gravado na memória, e com razão, um único acontecimento de extrema gravidade. Eu teria dificuldade em esquecer seus mínimos detalhes. A 7 de agosto, nossas sucessivas descidas haviam nos conduzido a uma profundidade de 30 léguas, ou seja, havia 30 léguas de rochas, oceano, continente e cidade sobre nossa cabeça. Devíamos estar a 200 léguas da Islândia. Naquele dia, o túnel seguia um plano pouco inclinado. Eu caminhava à frente. Meu tio carregava um dos aparelhos Ruhmkorff e eu outro. Examinava as camadas de granito. De repente, quando me virei, percebi que estava sozinho. Bem, pensei, ou estava andando depressa demais, ou meu tio e Hans pararam no caminho. Vou voltar até eles. Felizmente, a subida não é das piores. Voltei atrás. Caminhei por uns 15 minutos. Olhei. Ninguém. Chamei. Nenhuma resposta. Minha voz perdeu-se em ecos cavernosos despertados de repente. Comecei a ficar nervoso. Meu corpo foi percorrido por um arrepio. Calma! Eu disse em voz alta. Tenho certeza de que encontrarei meus companheiros. Não há 2 caminhos. Ora, eu estava na frente. Basta voltar. Subi por mais uma meia hora. Prestava atenção para tentar ouvir algum chamado que naquela atmosfera tão densa podia chegar a mim de longe. Reinava um silêncio extraordinário na imensa galeria. Parei. Não conseguia acreditar em meu isolamento. Adoraria ter me enganado e não perdido. É mais fácil encontrar o caminho quando só nos enganamos. Vejamos, repetia. Como só há um caminho e eles seguem, devo reencontrá-los. Basta subir mais um pouco. A menos que, como não me vissem e tenham se esquecido que eu estava na frente, tenham tido a ideia de voltar. Muito bem, mesmo nesse caso, se eu me apressar, não deixarei de encontrá-los. É óbvio. Repeti as últimas palavras, nada convencido. Além disso, para associar essas ideias tão simples e reuni-las em forma de raciocínio, demorei muito tempo. Uma dúvida assaltou-me. Será
que eu estava mesmo na frente? É claro, Hans estava atrás de mim, na frente de meu tio. Até parara por alguns momentos para amarrar melhor a bagagem em seu ombro. Esse detalhe voltava à minha cabeça. Foi justamente naquele momento que devo ter continuado. Além disso, eu pensava, há um meio seguro de não me perder. Um fio que não quebra para guiar-me nesse labirinto. O meu fiel riacho. Basta eu subir seu curso e forçosamente encontrarei a pista de meus companheiros. Esse raciocínio reanimou-me e resolvi recomeçar a andar sem perda de tempo. Como bem disse, então, a precaução de meu tio, que impediu o caçador de fechar o entalhe feito na parede de granito. Dessa forma, além de saciar nossa sede, a fonte benéfica iria guiar-me pelas sinuosidades da crosta terrestre. Antes de começar a subir, achei que uma ablução me faria bem. Abaixei-me para mergulhar o rosto na água do Hansbach. Imaginem o meu estupor. Estava pisando num granito seco e áspero. O riacho não estava mais correndo a meus pés. Não conseguiria descrever meu desespero. Nenhuma palavra conseguiria transmitir o que eu estava sentindo. Estava enterrado vivo, tendo como perspectiva morrer em meio às torturas da fome e da sede. Passava maquinalmente minhas mãos ardentes pelo chão. Como aquela rocha me parecia ressecada! Como teria abandonado o curso do riacho? Afinal, ele não estava mais ali. Então, compreendi o motivo daquele silêncio estranho quando, pela última vez, prestei atenção para tentar ouvir algum chamado de meus companheiros. Quando meu primeiro passo conduziu-me àquele caminho imprudente, não reparei na ausência do riacho. É evidente que naquele momento uma bifurcação da galeria abrira-se diante de mim, enquanto Hansbach, obedecendo aos caprichos de uma outra inclinação, ia junto a meus companheiros em direção às profundezas desconhecidas. Como voltar? Não havia qualquer pista. Meu pé não deixara qualquer marca no granito. Quebrava a cabeça procurando uma solução para aquele problema insolúvel. Minha situação resumia-se a uma só palavra: perdido. Sim, perdido a uma profundidade que me parecia incomensurável. O peso das 30 léguas de crosta terrestre nos ombros era terrível. Sentia-me esmagado. Tentei voltar meus pensamentos às coisas cotidianas, o que consegui com enorme dificuldade. Hamburgo, a casa de Königstrasse, minha pobre Grauben, todo aquele mundo sob o qual eu estava perdido, passou rapidamente pela minha memória sobressaltada. Numa vívida alucinação, revi os incidentes da viagem, a travessia à Islândia, o Sr. Fridriksson, o Sneffels. Disse a mim mesmo que, se conservasse na minha situação qualquer sombra de esperança, seria sinal de loucura e que era melhor ficar desesperado. De fato, que
que poder humano poderia levar-me de volta à superfície do globo e desconjuntar as enormes abóbodas que se escoravam sobre minha cabeça? Quem conseguiria recolocar-me no caminho certo e fazer com que eu voltasse para junto dos meus companheiros? Ah! Meu tio! Gritei com desespero. Foi a única palavra de censura que me veio aos lábios, pois compreendi quanto aquele homem, também infeliz, deveria estar sofrendo à minha procura. Quando me vi assim, desprovido de qualquer possibilidade de auxílio humano, incapaz de tentar algo para me salvar, pensei no auxílio do céu. As lembranças de minha infância, de minha mãe, que só conhecera quando era muito pequeno, voltaram-me à mente. Recorri à oração, embora tivesse pouco direito de ser ouvido por Deus, ao qual me dirigia tão tarde, e implorei com fervor. O recurso à providência acalmou-me um pouco e consegui concentrar todas as forças da inteligência em minha situação. Tinha víveres para 3 dias. O meu cantil estava cheio. No entanto, não podia ficar sozinho por mais tempo do que isso. Deveria subir ou descer? É claro que subir sempre. Deveria chegar ao ponto em que abandonara a nascente, a bifurcação funesta. Ali, com o riacho a meus pés, sempre poderia subir ao topo dos Sneffels. Como não pensara nisso antes? Era a minha chance de salvação. O mais importante era, portanto, reencontrar o curso do Hansbach. Levantei-me e, sustentando-me no bastão de ferro, subi pela galeria. Era uma vertente bastante íngreme. Caminhava cheio de esperança e sem maiores problemas, como um homem que não tem de optar por um caminho. Por cerca de meia hora, não fui detido por qualquer obstáculo. Tentava reconhecer o caminho pela forma do túnel, pelas saliências de certas rochas, pela disposição das cavidades. Mas nenhum sinal particular chamou minha atenção e logo tornou-se evidente que aquela galeria não me conduziria à bifurcação. Não tinha saída. Dei com uma parede impenetrável e caí na pedra. É impossível descrever o meu pavor, o meu desespero. Estava aniquilado. Minha última esperança acabara de romper-se naquela muralha de granito. Não tinha como tentar uma fuga impossível naquele labirinto cujas sinuosidades se cruzavam em todos os sentidos. Deveria enfrentar a pior de todas as mortes. E, coisa estranha, pensei que, se um dia meu corpo fossilizado fosse encontrado a 30 léguas nas entranhas da terra, o fato levantaria seríssimas questões científicas. Quis falar em voz alta, mas apenas tons roucos atravessaram meus lábios ressecados. Eu ofegava. Além de todas essas angústias, fui possuído por um outro terror. Minha lanterna estragara-se ao cair. Não havia qualquer meio de consertá-la. Sua luz estava se apagando e ia me faltar. Via a corrente luminosa diminuindo na serpentina do aparelho. Uma procissão de sombras moventes desenrolou-se nas paredes obscurecidas.
Nem ousava mais abaixar as pálpebras de medo de perder o menor átomo daquela claridade fugidia. A todo instante achava que iria apagar-se e que o negro me invadiria. Finalmente, um último clarão tremulou na lanterna. Acompanhei-o, aspirei-o com o olhar. Concentrei nele todo o poder de meus olhos, como na última sensação de luz que lhe fosse concedido sentir, e submergi em trevas profundas. Como gritei! Na terra, nas noites mais escuras, nunca a luz desaparece completamente. É difusa, é sutil, mas por menos luz que reste, a retina do olho acaba conseguindo vê-la. Aqui, nada. A total escuridão transformava-me num cego em todos os sentidos do termo. Então, perdi a cabeça. Ergui-me, os braços à minha frente, tentando apalpadelas das mais dolorosas. Comecei a fugir, precipitando-me pelo inextricável labirinto, sempre descendo, correndo pela crosta terrestre, como um habitante das falhas subterrâneas, chamando, gritando, urrando. Logo machucado pelas saliências das rochas, caindo e erguendo-me ensanguentado, tentando beber o sangue que inundava meu rosto e sempre esperando que aparecesse uma muralha para arrebentar minha cabeça. Para onde me conduziu aquela corrida insana? Continuava a ignorá-lo. Depois de várias horas, sem dúvida, quase sem forças, caí como uma massa inerte ao longo da parede e perdi qualquer sentimento de vida. Quando voltei a mim, meu rosto estava molhado, mas molhado de lágrimas. Não sei dizer por quanto tempo fiquei desmaiado. Não tinha mais qualquer meio de ter noção do tempo. Nunca houve solidão tão grande quanto a minha. Nunca um abandono tão completo. Perdera muito sangue com a minha queda. Sentia-me encharcado. Ah, como lamentava não estar morto e ainda ter tempo pela frente. Não queria mais pensar.
afugentava qualquer ideia e, vencido pela dor, rolei para a parede oposta. Já sentia-me desmaiar novamente, ou talvez até morrer, quando um barulho violento chamou-me a atenção. Parecia o estrondo prolongado de um trovão, e ouvi as ondas sonoras perdendo-se pouco a pouco nas longínquas profundezas do abismo. De onde vinha o barulho? Sem dúvida, de algum fenômeno no centro do maciço terrestre. A explosão de um gás ou de alguma poderosa base do globo. Continuei prestando atenção. Queria saber se o ruído se repetiria. Passaram-se 15 minutos. O silêncio reinava na galeria. Nem ouvia mais as batidas de meu coração. De repente, meu ouvido, colado à muralha, por acaso, acreditou ter surpreendido palavras vagas, inatingíveis, distantes. Estremeci. É uma alucinação, pensei. Mas não, prestando mais atenção, ouvi realmente um murmúrio de vozes. Minha fraqueza, porém, não permitiu que eu entendesse o que diziam. Contudo, havia gente falando, tinha certeza disso. Por um momento temi que aquelas palavras não passassem das minhas transmitidas por um eco. Talvez eu tivesse gritado inconscientemente. Comprimi os lábios e colei novamente o ouvido à parede. Há realmente gente falando. Arrastando-me alguns pés ao longo da muralha, ouvi claramente. Consegui até captar algumas palavras incertas, estranhas, incompreensíveis. Chegavam a mim como se estivessem sendo pronunciadas em voz baixa, de certa forma murmuradas. O termo Forlorcid foi repetido várias vezes num tom de dor. O que significava? Quem o pronunciava? É claro que meu tio ou Hans. Ora, se eu os ouvia, eles conseguiriam ouvir-me. Gritei com toda a força. Prestei toda a atenção. Espreitei uma resposta, um grito, um suspiro na escuridão. Nada. Passaram-se alguns minutos. Minha cabeça fervilhava de ideias. Achei que a minha voz esmaecida não conseguia alcançar meus companheiros. Só podem ser eles. Não deve haver outros homens 30 léguas abaixo da superfície da terra. Voltei a prestar atenção. Escorregando meu ouvido pela parede, encontrei um ponto matemático onde as vozes pareciam atingir o máximo de intensidade. Mais uma vez, ouvi o termo Forlorcid. Depois, aquele ribombar que me arrancara do torpor. Não, disse, não
não estou ouvindo essas vozes pelo maciço. A parede é de granito e nem a maior detonação conseguiria atravessá-la. O barulho vem pela própria galeria. Deve haver algum efeito acústico bastante singular. Tentei escutar novamente e dessa vez, sim, ouvi claramente meu nome percorrer o espaço. Era meu tio quem o pronunciava. Conversava com o guia e a palavra Folorcid era uma palavra dinamarquesa. Então entendi tudo. Para que me escutasse, eu deveria falar ao longo daquela muralha que serviria para conduzir minha voz como o fio conduz a eletricidade. Não podia perder tempo. Bastava que meus companheiros se afastassem um pouco para que o fenômeno de acústica fosse destruído. Então, aproximei-me da muralha e pronunciei da forma mais clara possível o seguinte: Meu tio Lindenbrock! Esperei na maior ansiedade. O som não era extremamente rápido ali. A densidade das camadas de ar não aumentava sua velocidade, só aumentava sua intensidade. Alguns segundos, séculos, passaram-se antes que essas palavras chegassem a mim. Espere um pouco. Estou exausto. Não tenho mais forças para responder. Mas fale comigo. Coragem! Não fale. Escute-me. Procuramos por você subindo e descendo a galeria. É impossível encontrá-lo. Chorei muito por você, meu filho. Finalmente, achando que estava no curso do Hansbach, tornamos a descer dando tiros. Agora, apesar de nossas vozes poderem encontrar-se, não podemos tocar-nos. Mas não se desespere, Axel. Já é alguma coisa podermos ouvir-nos. Tio! Sim, filho. Antes de mais nada, temos de saber a distância que nos separa. Isso é fácil. O senhor está com o cronômetro? Sim. Muito bem. Pronuncie meu nome e marque com precisão o momento em que eu o disse. Vou repeti-lo assim que me alcançar. E o senhor também deverá observar o momento em que
chegar. Bem, e a metade do tempo entre minha pergunta e sua resposta indicará o tempo que a minha voz leva para chegar a você. Exatamente, tio. Está pronto? Sim. Muito bem. Preste atenção. Vou pronunciar seu nome. Colei meu ouvido à parede e assim que a palavra Axel chegou a mim, respondi imediatamente Axel. e aguardei. 40 segundos! 40 segundos entre as duas palavras. Portanto, o som leva 20 segundos para subir. Ora, a 1020 pés por segundo dá 20.400 pés, ou 1,5 léguas e 1/8. 1,5 léguas. Ora, é fácil transpô-la. Mas devo subir ou descer? Descer! E pelo seguinte motivo: chegamos a um espaço amplo onde desembocam muitas galerias. Aquela em que você entrou não pode deixar de dar aqui, pois parece que todas essas fendas, essas fraturas do globo, dispersaram-se da imensa caverna em que estamos. Levante-se e comece a andar. Caminhe, arraste-se se preciso, escorregue pelas vertentes e com certeza encontrará nossos braços abertos para recebê-lo ao final do caminho. Em frente, meu filho, em frente! Essas palavras animaram-me. Adeus, meu tio, estou indo. Assim que eu deixar este lugar, nossas vozes não poderão entrar mais em contato. Adeus, então. Até logo, Axel! Até logo! Foram as últimas palavras que ouvi. A surpreendente conversa através da massa terrestre, a mais de 1 légua de distância, terminou com essas palavras de esperança. Rezei para agradecer a Deus por ter me conduzido, talvez ao único ponto onde a voz de meus companheiros podia me alcançar naquelas imensidões escuras. O fabuloso efeito acústico era facilmente explicável pelas leis da física. Provinha da forma do corredor e da condutibilidade da rocha. Há muitos exemplos dessa propagação de sons não perceptíveis nos espaços intermediários. Lembro-me de que o fenômeno foi observado em vários lugares, entre outros, na galeria interna da cúpula de St. Paul's em Londres e principalmente naquelas curiosas cavernas da Sicília, aquelas latomias localizadas perto de Siracusa, a mais maravilhosa do gênero, conhecida pelo nome de Orelha de Dionísio. Lembrei-me de tudo isso e percebi com clareza que se a voz do meu tio chegava até mim, é porque não havia qualquer obstáculo entre nós. Seguindo o caminho do som, chegaria necessariamente como ele se as forças não me abandonassem. Levantei-me, mas me arrastava do que caminhava. A inclinação era bastante íngreme. Deixei-me escorregar.
Logo, a velocidade de minha descida aumentou numa proporção assustadora e ameaçou transformar-se numa queda. Não tinha mais forças para refreá-la. De repente, o solo fugiu sob meus pés. Senti que rolava e batia nas asperezas da galeria vertical. Um verdadeiro poço. Minha cabeça deu com uma pedra pontiaguda e perdi os sentidos. Quando voltei a mim, estava deitado em espessos cobertores na penumbra. Meu tio velava, espreitando um resto de vida em meu rosto. Ao primeiro suspiro, pegou minha mão. Quando abri os olhos, deu um grito de alegria. Está vivo! Está vivo! Sim, respondi com a voz fraca. Meu filho, você está salvo! Disse meu tio, apertando-me contra o peito. Fiquei muito tocado pelo tom daquelas palavras e mais ainda com os cuidados com que me prodigou. Para o professor, tal efusão só poderia ser provocada por grande provação. Naquele momento chegou Hans. Viu minha mão na de meu tio. Ouso afirmar que seus olhos exprimiram uma viva alegria. Goddag, Disse. Bom dia, Hans. Bom dia. E agora, tio, diga-me, onde estamos neste momento? amanhã, Axel, amanhã. Hoje você ainda está muito fraco. Não é bom se mexer por causa das compressas que coloquei em sua cabeça. Durma, meu filho, e amanhã prometo contar-lhe tudo. Mas, ao menos, insisti. Diga-me o dia e a hora. São
11 horas da noite de domingo, 9 de agosto, e eu o proíbo de fazer perguntas até o dia 10 do presente mês. Eu estava realmente muito fraco e meus olhos fecharam-se involuntariamente. Precisava de uma noite de descanso. Deixei-me levar pelo torpor, pensando que o meu isolamento durara 4 longos dias. Quando acordei no dia seguinte, olhei ao meu redor. Meu leito, feito com todos os cobertores da viagem, fora instalado numa gruta encantadora, enfeitada de magníficas estalagmites, o solo recoberto de areia fina. Nela reinava a penumbra. Não havia qualquer tocha ou lanterna acesa, mas alguns clarões inexplicáveis iluminavam-na de fora por uma abertura estreita. Ouvi também um murmúrio vago e indefinido, semelhante ao gemido das ondas que se quebram na praia e, às vezes, o assobio da brisa. Perguntava-me se estava bem acordado, se ainda estava sonhando, se meu cérebro, rachado na queda, não estaria ouvindo sons imaginários. Mas nem meus olhos nem meus ouvidos poderiam enganar-se a esse ponto. É um clarão do dia, pensei, esgueirando-se pela fenda das rochas. São murmúrios de ondas. A brisa está soprando. Será que me engano? Ou voltamos à superfície da terra? Será que meu tio renunciou à expedição? Ou a concluiu com sucesso? Fazia todas essas perguntas irrespondíveis para mim mesmo quando o professor entrou. Bom dia, Axel. Aposto que você está se sentindo bem. Estou muito bem, disse, erguendo-me nas cobertas. Tinha certeza de que sim, pois você dormiu com muita tranquilidade. Eu e Hans nos revezávamos para velá-lo e notamos que você estava curando-se gradualmente. De fato, sinto-me recuperado e, para provar, honrarei o café da manhã que vocês não deixarão de me oferecer. Você vai comer, filho. Você não tem mais febre. Hans esfregou seus ferimentos com um unguento secreto islandês que não sei do que é feito, e eles cicatrizaram maravilhosamente. Nosso caçador é um homem e tanto. Enquanto falava, meu tio preparava alguns alimentos que eu devorava, apesar de suas recomendações. E comendo, atordoava-o com perguntas que ele se apressou em responder. Soube, então, que minha queda providencial levara-me precisamente à extremidade de uma galeria quase perpendicular, como chegara junto com uma torrente de pedras, entre as quais a menor bastava para esmagar-me. A conclusão era de que uma parte do maciço escorregara comigo. Aquele aterrorizante veículo transportara-me assim até os braços de meu tio, onde caí ensanguentado, desmaiado.
Realmente é surpreendente que você não tenha morrido 1000 vezes. Mas, por Deus, não nos separemos mais, pois nos arriscamos a nunca mais rever-nos. Não nos separemos mais. Então, a viagem não terminara? Arregalei os olhos, surpreso, o que provocou imediatamente a pergunta: O que há com você, Axel? Tenho de fazer-lhe uma pergunta. O senhor está dizendo que eu estou são e salvo? Com certeza. Todos os meus membros intactos? Exatamente. E minha cabeça? Exceto por algumas contusões, ela continua exatamente em seu lugar, sobre os ombros. Bem, temo que a minha razão não esteja em forma. Fora de forma? Sim, não voltamos à superfície do globo? Claro que não! Então devo estar mesmo louco, pois estou vendo a luz do dia e ouvindo o ruído do vento que sopra do mar que se quebra. Ah, é isso! Daria para o senhor me explicar do que se trata? Não dá para lhe explicar, pois é inexplicável. Mas você verá e compreenderá que a ciência geológica ainda não deu sua última palavra. Vamos sair então, exclamei, levantando-me bruscamente. Não, Axel, não! O ar livre pode lhe fazer mal. O ar livre? O vento está muito forte. Não quero que se exponha dessa forma. Mas garanto que estou ótimo. Um pouco de paciência, meu filho. Uma recaída pode causar transtornos para nós e não devemos perder tempo, pois a travessia pode ser longa. Travessia? Sim, descanse hoje ainda, embarcaremos amanhã. Embarcar? Essa palavra provocou-me um sobressalto. O quê? Embarcar? Então, tínhamos um rio, um lago, um mar à nossa disposição? Havia uma embarcação em algum porto interior? Minha curiosidade chegou ao auge. Meu tio tentou inutilmente conter-me. Quando viu que minha impaciência me faria mais mal do que a satisfação dos meus desejos, cedeu. Vesti-me prontamente. Para o cúmulo da precaução, enrolei-me num dos cobertores e saí da gruta.